trabalho desenvolvido por Orlando Miranda, essa figura doce, terna, carinhosa, que com sua abnegação faz da cultura fluminense nacional uma referência para que todos, espelhando aquilo que eles envolvem, possam buscar fôlego, força para continuar lutando por tanto obstáculo que a cultura tem enfrentado. Tenho certeza que o Orlando sai daqui hoje demonstrado. O Orlando Miranda hoje sai daqui sentindo que ele tem amigos, para que ele possa a cada dia continuar nessa luta incessante que é fazer do teatro um estilo de vida, fazer da cultura uma busca incessante. E tenha certeza, Orlando Miranda. Precisa ser multiplicada por muitos condutores como você, Orlando, para que esse desenvolvimento das artes ciências na capital se espalhe por todo o estado. É a minha cidade, onde a Petrobras está erguendo a maior obra do seu histórico, duas refinarias, no valor de 20 bilhões de dólares, teremos mais de 1 milhão de habitantes em 5 anos. Lembrar que o deputado Valdir Santana, com certeza sensibilizado com o dia a dia da vida de todos nós. Enfim, é um teatro que não é mais só um teatro comédia, é um teatro aberto para todas as chances que as pessoas queiram ter de fazer uma manifestação cultural. O teatro é assim, é dinâmico. Eles têm que estar presentes onde o público deseja que ele esteja. E o Princesa Isabel assim fez durante 45 anos e continuará fazendo. Estamos aqui nós no Teatro Princesa Isabel, que completa esse ano 45 anos, com um repertório de mais de 1.500 peças que aqui já foram encenadas. Fizemos um cálculo, foi exaustivo, mas fizemos 2.200.000 espectadores por aqui passaram. O Teatro Princesa Isabel é um teatro que surgiu numa época que a Zona Sul e a cidade não tinham casas de espetáculos pequenas. E naquela época os teatros grandes da cidade começaram a desaparecer por razões imobiliárias, é claro. E aí então surgiram novos teatros na Zona Sul. Princesa Isabel foi um dos 6 que aqui surgiram. Infelizmente aqueles todos eram mais difíceis, mas nós estamos com Princesa Isabel pronto e com a maior animação possível, talvez com mais animação do que 45 anos atrás, quando aqui chegamos com Pernambuco de Oliveira e Pedro Veiga. Princesa Isabel é um teatro que se caracterizou basicamente pelas suas comédias e também para teatro. Esse teatro tem uma história trabalhista muito curiosa. Primeiro que o Cotó Pereira se aposentou pelo Princesa Isabel, com sua carteira assinada por nós. E agora? Uma das coisas mais importantes da minha vida dentro do teatro foi o privilégio de ter conhecido aquele que foi talvez o maior, talvez não, com certeza, o maior animador cultural que esse país conheceu, pelo menos nesse século. Pascoal é, para mim, na verdade, o herói nacional. É o título que o país devia dar a ele, porque ninguém animou mais esse país, ninguém mais fez uma integração cultural através dos movimentos que ele fazia, através das artes cênicas, teatro, dança, com a barca da cultura, o trem da cultura, os festivais de Recife, de Santos. Olha, falar de Pascoal, nós poderíamos ficar falando o dia inteiro e falaria muito pouco. Ele é, sem dúvida nenhuma, para mim, e eu acho que também para quem conheceu e quem estuda a vida dele, o maior personagem da história cultural desse país. O Carlos Gomes tem uma história incrível nessa cidade, nesse país.
não fosse ali o grande centro de revistas, né? E aí, quando eu saí do Enacem, naquela época nós tínhamos vetado a derrubada daquele prédio. E aí, quando eu saí do Enacem, o proprietário do prédio me chamou e disse, não, agora você não precisa derrubar esse prédio, então você agora vai assumir comigo esse prédio. E tudo bem. E fiquei ali um ano fazendo uma grande reforma, um belíssimo teatro de 1.600 lugares, e depois o teatro teria sido vendido à prefeitura, e eles fizeram uma reforma onde eles transformaram 1.600 lugares em 600 lugares. Eu acho que isso foi um crime, porque a ideia nossa, ali no Carlos Gomes, na Praça Presidente, um dos últimos redutos populares da cidade, era voltar a revista novamente. Pois bem, com 600 lugares nós não temos possibilidade nenhuma de fazer revista. E ficou um pequeno teatro, um bom pequeno teatro. Infelizmente, não podemos ser contra esse teatro, mas era muito mais, sobretudo, muito mais a favor daquele que ia ter condições de poder fazer a revista Mofar para o Rio de Janeiro, na sua tradição desse gênero musical que era. Infelizmente, eu acho que hoje em dia vai ser muito difícil imaginar que a revista possa ter um outro local, e local apropriado, que é a Praça Tiradentes. Mas, enfim, temos lá ali um teatro que tem uma glória, talvez seja uma das glórias mais importantes do teatro no Brasil, podemos assim afirmar. E hoje pertence à prefeitura, está prestando um excelente serviço, claro, mas eu preferia que ele continuasse prestando serviço como ele tinha no passado, ou seja, fazer teatro de revista. A Escola Nacional de Circo foi uma dessas coisas que misteriosamente custou a acontecer. Ela veio numa necessidade maior que as artes cênicas, porque o teatro precisava, tinha essa grande necessidade, e as pessoas não desconfiavam, nem tampouco o pessoal do circo também desconfiava. E o Ministério da Educação entendeu na época, que era o Ministério da Educação, que o Serviço Nacional de Teatro deveria, junto com todos, imaginar alguma coisa que pudesse influenciar as artes cênicas como um todo. E por que não começar com a escola? E esse foi um grande desejo de todos aqueles que faziam teatro naquela época, que assim entenderam, e foi criada finalmente a Escola Nacional de Circo em 1985, e hoje é um orgulho da atividade cultural do nosso país, das artes cênicas, do circo, e tem tem desenvolvido um papel da maior importância junto ao fazer cultural, o fazer teatral, o fazer cênico, o fazer da dança, o fazer da ópera, o fazer do carnaval carioca, o fazer da televisão, do cinema. É o que faltava para enriquecer o nosso fazer cultural. Hoje a Escola Nacional do Circo é a grande responsável, tem influenciado e vai influenciar durante muito mais tempo ainda. E assim as pessoas hoje começam a entender. Muito bom que todos saibam, porque uma história não pode ficar no passado, tem que ficar também no presente. O Serviço Nacional de Teatro, que é uma história que vem desde 1937, quando foi criado, e que chegou um momento que nós tínhamos a necessidade de criar um órgão de artes cênicas. A categoria teatral toda no país se reuniu, amadores, profissionais, produtores, diretores, e chegamos à conclusão que precisava ter um organismo que fosse muito mais dinâmico, que pudesse criar condições, não só a integração de todas as artes cênicas, mas também, sobretudo, em todo o território nacional. E a partir daí foram feitas muitas reuniões e criamos finalmente o Instituto Nacional de Artes Cênicas, FUNACEM, para depois, sob a gestão de Carlos Miranda, criar a Fundação Nacional de Artes Cênicas. E hoje, esses organismos deixaram de existir dentro de uma nomenclatura nova do serviço público e passaram a fazer parte do corpo da FUNAT, que hoje vem desenvolvendo um trabalho a nível nacional também, a exemplo de todos aqueles órgãos que nós imaginávamos um dia criar, que seria a integração das artes cênicas, teatro, circo, dança e ópera. E
ele lá está hoje e prestando um serviço muito importante e muito mais ainda precisa fazer.